Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão hoje? Pois é, eu fico muito feliz hoje porque eu vou começar agora uma série e a série vai ser sobre José. José, o governador do Egito. Eu creio que vocês conhecem a história dele e essa música que eu vou aumentar aqui para vocês estarem ouvindo é uma música que José, eu acredito que teve que esperar em Deus. É do Marcos Almeida, se liguem. Eu não sei, mas esperarei. Eu espero em ti. Você vem esperar em Deus agora. E através da vida de José, que você vem inspirar na vida de José. Porque assim como ele foi jogado na prisão, na cisterna, ele foi vendido para um povo que não era o dele, dos seus 17 anos. Depois dos 30, ele descobriu o seu propósito. Muitas vezes a vida com Deus ela é assim. A gente está seguindo, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe exatamente o que a gente está se tornando. A gente tem uma breve análise do que realmente é, mas a gente não sabe de fato. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o dono do processo e Ele sabe de todas as coisas e o final já é. Se Ele disse, já é, já aconteceu. E todos os planos e promessas, se você fazer por onde, se você continuar sendo fiel, o Senhor ele vai te abençoar, Ele vai te honrar diante de todas as nações, diante da sua família, diante do seu bairro, diante da sua igreja. Que você venha confiar e acreditar, porque esperar é caminhar. E é isso aí. Eu quero dar 7 pontos sobre a vida de José e espero que esse vídeo te abençoe. Eu estou vendo agora se eu vou fazer em 2 partes ou não, mas espero que esse vídeo te abençoe grandemente, que você possa ser edificado. E conforme eu for direcionado, eu vou falando palavras pelo qual o Senhor, o Espírito Santo, vai falar muito com você. É isso aí, até o vídeo. Vamos lá, pessoal, eu vou relatar agora uma das frases que para mim é a mais impactante de todos esses capítulos da história de José, que diz assim: pode perceber que você vai lendo e o texto vai dizendo isso, os textos vão dizendo isso, tipo, o Senhor estava com José, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, porque Deus ele é muito bom. E depois continua aqui, mesmo sem José entender, é o que está dizendo aqui. Ele fala, ó, o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Meu, pensa, na Bíblia tá descrito isso. Pensa comigo, o exemplo que esse menino deixou para uma geração de que realmente José, ele era intencional, ele era um administrador, ele era um provedor, não só para o Egito ali, mas para várias nações que estavam à sua volta, inclusive Israel. E aí, pessoal? Eu tô empolgado, você tá empolgado? Pois é. Eu já gostaria de pedir para você já pegar sua Bíblia, porque eu vou ler, na verdade eu vou ser intencional em 13 capítulos, em Gênesis 37 até Gênesis 50. Então você pega aí, Gênesis é o começo, né, é o primeiro livro aí da Bíblia. Então você pega aí sua Bíblia e acompanha aí comigo, tá bom? Era íntegro em tudo que ele fazia e tudo que ele fazia dava certo, entende? Primeiro a gente tem que começar falando aqui sobre a história, né? A gente começa, né, nas descendências de Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou ali, né, para Abraão que ele daria ali uma descendência maior do que a areia da praia e do que as estrelas do céu para Abraão. E em partes Deus nos fala as coisas, às vezes a gente não entende, né? Mas por quê? Porque a Bíblia também relata que os sonhos e planos dele é muito maior que os nossos planos, é infinitamente mais do que aquilo que a gente pediu ou que a gente pede para ele. Então muitas vezes, se você não recebeu algo de Deus, às vezes você já recebeu e não percebeu, entende? Porque às vezes é muito maior, ou às vezes a sua geração, a geração dos seus filhos vão colher daquilo que você está fazendo. Você consegue me compreender? Jacó, ali,
ele passou a morar, né, na terra de Canaã, né, ao decorrer a terra dos seus antecessores. Enfim, está aqui, ó, no capítulo 37. Já quero deixar claro que a gente tem muita informação, às vezes, da palavra, mas a gente não aplica, e isso não se torna um conhecimento para nós. Então eu quero deixar claro para você que eu vou procurar, sim, ser detalhista na história, mas muitas vezes eu não tenho autoridade em algo quando eu não aplico isso na minha vida, quando eu simplesmente informo as pessoas de uma história, entende? Por isso que eu sempre gosto de dizer que o Brasil é um país evangelizado. Quem não conhece a história de Davi, né, o rei de Israel? Quem não conhece a história de Salomão, o homem mais sábio dessa terra? Quem não conhece a história de José, né, como eu falei? Mas aí que tá, a gente tem que se atentar aos fatos daquilo, do movimento profético, daquilo que Deus está fazendo, gerando, entende? Porque vai muito além, tem coisas que são coisas extras daquilo que a gente fala dentro da palavra, mas ele não limita, entende? Ele flui, o Senhor, ele gosta de trabalhar com coisas novas. Continuar aqui. José, ele tinha 17 anos, ele trabalhava, né? Ele cuidava do rebanho do seu pai Jacó, e ele trabalhava com seus meios irmãos, né? Só que Jacó, ele amava José mais do que os outros, né? E os seus irmãos, por conta disso, eles tinham inveja de José. Até que ali, no capítulo 37, fala que José, ele teve um sonho. Eu vou relatar o sonho de José rapidinho para você. Versículo 12 aqui do capítulo 37. Então, seus irmãos estavam em Siquém, cuidando ali das ovelhas do seu pai, dos rebanhos, né? E até que Jacó, ele pede para José ir até aí. Fala, certa noite José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam, este sonho que eu tive, disse ele. Ele contando o sonho para seus irmãos. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram. E aí os seus irmãos começaram, né, a questionar. Achou ele meio arrogante. E eles, com pureza no coração, acabou falando esse sonho. Mas aí ele teve outro sonho depois. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele continuou contando isso para os seus irmãos. E os seus irmãos continuou tendo inveja dele, né? E ele contou até para o seu pai. O seu pai foi guardando isso no coração. Porém, os seus irmãos continuaram com inveja dele. Isso era algo que estava levando ele para o propósito dele. E ali José é vendido, né? A Potifar ali. Ele fica meio perdido. Mas ele se localiza, ele vai até seus irmãos. E ao ver eles de longe, seus irmãos já tramam algo contra ele, né? Então, aquele dia ali, eu imagino se José soubesse que ele ia ser jogado na cisterna, ele ia ser vendido ali, como seus irmãos o fizeram, com certeza, eu tenho certeza que José não iria até seus irmãos, né? Mas como ele era puro, né? Enfim, ele acabou indo. E quando ele chega até os seus irmãos, eles já puxam ali a sua linda túnica, né? Que eu acredito que era uma túnica colorida. Não sei se você já viu a série na Record, que é toda colorida, a túnica cheia de criatividade, né? Isso demonstra muito a identidade de quem ele era, né? E eles já puxam ali e já acontece tudo o que tinha para acontecer, né? Potifar ali, ele era um oficial do Egito, né? Mas ali, ó, capítulo 39 já, ó. O Senhor estava com José, no versículo 2. Depois ele vai dizendo que ele ficou satisfeito ali com José, né? Eu acredito que no meio do caminho com os midianitas ali, né? Com os ismaelitas, perdão. Eles, com certeza, o José foi muito maltratado para chegar lá, porque ele ia ser vendido como escravo, né? Então ele já deve ter apanhado, acontecido um monte de coisa. Mas Deus continuou sendo com José. Chegando lá, o José ser um menino formoso, ali Potifar viu graça em José e já o chamou ali, de acordo com o que Deus colocou ali no oficial, né, no Potifar, e ele já começa a cuidar de todos os bens ali de Potifar, né? Só que aqui a história vai relatar, né, que ele cuidava de tudo, mas ele era um rapaz bonito, mas ali ele encontra quem? Ele era um homem bonito de boa aparência, aqui relata, como um rapaz bonito e um administrador, e tudo que ele fazia dava certo. A mulher de Potifar começou a assediá-lo, né?
Mas ele também ali, mais uma vez, ele se sobressai. Não acredito que não foi só uma vez que ela assediou, mas foi mais de uma vez, mas ele se sobressai ali e ele acaba deixando a túnica na casa dela, né? Sem querer. E isso também coopera para o seu propósito. Até no capítulo 40, ou no versículo 19, fala que ele foi preso novamente, mas o Senhor trata ele com bondade e ele passa a administrar todas as tarefas da prisão. Onde o cara ia, o cara administrava, velho. Eu fico às vezes abismado, eu falo, mano, esse cara é embaçado. Certo, aí ele interpreta 2 sonhos de 2 prisioneiros na prisão, né, do copeiro e também do padeiro. O padeiro ali acaba, né, acaba morrendo, e conforme a interpretação do sonho de José, o copeiro, ele volta ao seu cargo, né, ele tá ali na prisão e 2 anos inteiros, pensa comigo, 2 anos inteiros se passam. E aí, aí Faraó, ele acaba tendo um sonho. E Faraó, ele era como se fosse o presidente, né? Ele administrava ali, ele era a autoridade máxima. E o Potifar era o oficial, mas Faraó, ele era a autoridade máxima ali no Egito. E aí, só que ele acaba tendo um sonho. E esse sonho é revelar o que ia acontecer nos próximos 14 anos decorrentes, né, daquele ano. Ele fica 2 anos inteiros e ele tem um sonho. O Faraó, no caso. E José tá lá na prisão. E aí eu vou ler agora o sonho que ele teve. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Isso no capítulo 41. Agora eu estou no versículo 3. Em seguida, viu em outras 7 vacas saírem do Nilo, que era o rio Nilo. Eram feitas e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, Faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O Faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, ele, perturbado com o sonho, o Faraó chamou todos os magos. Então ele chama todos os magos e os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Então até que enfim o copeiro, e olha que o copeiro ele esquece de José quando ele é restituído no seu cargo, né? Ele esquece de José. E mesmo assim José falando com o copeiro quando ele estava na cadeia, ele fala, quando você for restituído, lembre-se de mim. Mas Deus, ele não deixou que o copeiro falasse o sonho, mas só na hora exata. Até que Deus gerou uma situação para Faraó ter aqueles sonhos, e aí sim o copeiro lembrou que tinha uma pessoa no cárcere juntamente com ele, que era prisioneiro, que realmente interpretava sonhos, que tinha esse dom, assim como Daniel também. Depois a Bíblia relata sobre a vida de Daniel, é importante que você leia e você saiba. Enfim, e ali ele interpreta os sonhos ali. Eu já estou no capítulo 41, no meu ponto 3. E aqui relata, né, que Faraó ali pega roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Então pense, aquelas vestes que ele vestia quando ele estava na prisão se transformaram em vestes de linho fino, né? E ele sempre foi filho, independente das suas vestes exteriores. E eu acredito que é assim. Muitas vezes a gente está passando por coisas, situações, e a gente fica se questionando a Deus. Eu sou assim, eu falo isso pra mim mesmo. A gente não deve questionar a Deus, mas saber que Ele cuida de nós. E não cai, isso não tá na Bíblia, mas eu vou falar, não cai uma folha de árvore, né, no chão sem que Deus não permita. Então o Senhor sabe de todas as coisas. No final das contas ali, ele tá ali administrando, toda a terra tá passando fome ali, mas os irmãos de José, eles vão até o Egito, os irmãos de José, eles conversam com Jacó ali, e Jacó, que é o seu pai, o pai de José, e Jacó, super triste, né, ele acaba tendo um outro filho.